Fala galera, fazer aqui o review dos 10 mil quilômetros rodados. O carro acabou de fazer os 10 mil quilômetros rodados. O que eu tenho aqui para falar do carro? O que eu aprendi, o que eu descobri mais de defeitos, enfim. Vou tentar compartilhar algumas coisas com vocês, principalmente a minha experiência pessoal. Então, é a forma que eu uso o carro, como eu uso o carro também para trabalhar na Uber. Então, acabou que eu já atingi essa quilometragem um pouco alta em pouco tempo. Tem 2 meses e alguma coisa que eu estou com o carro, tá? Mas já deu para ter muita experiência com o carro. Pontos positivos: o carro permanece do mesmo jeito que eu tirei de fábrica. Esses 10 mil quilômetros rodados foram feitos a maior parte do tempo na cidade. Só que sim, eu fiz 2 viagens com ele. Uma viagem de 200 e poucos quilômetros em outra cidade e uma outra de 400. Essa de 400 tem até vídeo aqui no canal também, que eu fui para Barra do Garças, no Mato Grosso, que 400 quilômetros de Goiânia. Tive que parar no meio do caminho para poder carregar o carro, enfim. Lá, quanto maior os perrengues que eu tive. Pontos positivos, como eu estava falando, o carro está do mesmo jeito que saiu da concessionária. Aprendi a fazer algumas coisas com o carro, como por exemplo a multimídia aqui. Já consegui encher de aplicativos, enfim, né, usar do jeito muito útil, né? Que quando vem da concessionária você vem com poucos aplicativos, né? Depois você aprende como é que funciona para instalar o aplicativo sem desbloquear, enfim, tem um monte de coisa que a gente consegue fazer com a multimídia até mesmo sem desbloquear e sem atualizar, tá com o mesmo jeito que vem de fábrica e tá cheio de aplicativos aqui, usando o Waze, inclusive modo normal, né, o Waze nativo, consigo rotacionar a tela, enfim. Outro ponto positivo: o ar-condicionado permanece o mesmo, dirigibilidade permanece a mesma. Eu acredito que depois dos 3 mil quilômetros rodados o carro melhorou bastante para poder dirigir. Inclusive no manual fala, né, para você respeitar o período de amaciamento. E depois dos 3 mil eu senti uma melhora boa em performance do carro mesmo. Bateria, vamos lá. Bateria, eu acredito que ainda não mudou a minha autonomia. O que aconteceu nessa última semana? Eu ativei a gravação das câmeras. Então aqui, ó, tá vendo aqui? Isso daqui em cima, gravando, contando o tempo, são as câmeras que estão gravando de acordo com que eu estou andando com o carro. Então eu estou usando as 4 câmeras ao mesmo tempo para poder gravar. Ele cria um vídeo para mim no final, mostrando, né, o que está acontecendo aqui no trajeto e tal. Então mesmo com o carro ligado e também mesmo com o carro desligado eu consigo fazer essa gravação. Então a experiência é boa, né, que você consegue ter registros de todos os lugares que você vai. E a experiência negativa é que realmente puxa um pouco mais a bateria. Então sim, nesses últimos quilômetros, nessas últimas semanas, eu não estou conseguindo fazer mais do que 300 quilômetros de autonomia. E na mesma coisa, né, configuração que eu já falei aqui no canal, o ar-condicionado, quando eu uso sempre na velocidade 1, sempre dirigindo no modo eco. Alguns momentos que eu estou atrasado por alguma coisa eu uso no modo Sport para poder chegar um pouco mais rápido, mas a maior parte do tempo no modo eco. E a média que eu estou fazendo agora é 300 quilômetros. Não consigo fazer mais do que isso por causa realmente que essa questão da gravação puxa muito, muito mesmo da bateria. Na verdade não é que puxa muito, como ela mantém gravando com o carro ligado e com o carro desligado, acaba que realmente você fica com o carro gravando quase 24 horas. Então sim, eu diria que eu senti um pouco de perda de autonomia e eu tenho quase certeza que é por conta dessa gravação aqui que eu deixo sempre habilitado, né? Agora falando sobre os pontos negativos do carro, o que eu percebi nesses 10 mil quilômetros rodados com o carro? O principal para mim era a suspensão, não é mais a suspensão. Agora o principal é o desgaste dos pneus. Realmente sim, por mais que tenha alguns youtubers que falam que não desgasta bastante. Eu tô com 10 mil quilômetros rodados, como vocês estão vendo. E o pneu ele já está mais gastado do que a meia vida dele. Os pneus da frente que eu falo, os de trás estão como os novos, como tivesse saído do concessionário ainda. Agora os da frente, meu amigo, tá triste a situação. Aí o que eu vou dizer? Eu não tô acusando a marca, nem acusando os pneus, nem acusando o modo de que eu conduzo. O problema maior, na verdade, na minha opinião, é a cidade que você trafega. Porque tem pessoas realmente que tem o mesmo carro, com os mesmos pneus, com mais quilometragem na verdade, e tá com os pneus novos aí. Por exemplo, no caso aqui eu dirijo em Goiânia, e cidades vizinhas aqui de Goiânia, e aqui as ruas não são boas. Então eu creio sim que é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem o mesmo carro em Brasília, por exemplo, que é uma cidade mais plana. Apesar que você dirige mais lá, mas o asfalto é muito melhor, é muito mais reto. Então aqui não, aqui ó, qualquer lugar que você passa tem um remendo de asfalto,
tem alguma coisa que atrapalha realmente a direção, que força mais o pneu. E por estar dirigindo na Uber, principalmente, a gente entra em qualquer lugar que a gente está sujeito a estradas muito ruins e até estradas de chão mesmo. Então creio sim que esse é o principal ponto negativo, realmente é o desgaste excessivo dos pneus, no meu caso aqui na minha cidade. Outro ponto que eu poderia falar de ponto negativo seria a questão da suspensão, só que para mim até é ok a suspensão, eu já acostumei. Mas se a gente pudesse resolver sem alterar a garantia, seria algo muito bom. Se eu fosse citar aqui um outro ponto negativo, apesar que eu coloquei ele num ponto positivo, seria o ar-condicionado. O que é? Eu colocaria ele também como ponto negativo comparando a carros a combustão, porque realmente é diferente. Eu sinto que ele é um pouco mais fraco. Esses dias eu peguei o Argo da minha irmã, você sente um pouco de diferença, assim, que ele gela um pouco mais rápido. Que eu não sei se por ser elétrico, não sei como é que funciona usar ar-condicionado no elétrico, se realmente é diferente, mas realmente você sente um pouco ele como se ele fosse um pouco mais fraco em relação aos outros carros, pelo menos esses carros mais novos a combustão. Mas, aqui é um grande mais, viu galera? Eu não tô criticando o ar-condicionado porque para mim tá perfeito, não precisa alterar em nada. Eu só percebi essa diferença realmente do Argo para esse carro. O ar-condicionado do Argo ele gelou muito mais rápido. Creio que talvez seja por conta realmente do carro ser a combustão e tal, né? Sobre a suspensão, realmente que eu precisaria ter um tipo de recal, alguma coisa assim da marca, algum tipo de solução, né? Você arrumar, não perder garantia, enfim, alguma coisa tinha que ser feita. Realmente a suspensão, não porque ela é ruim, porque ela movimenta, isso é ruim mesmo. Mas o problema, na minha opinião, é quando você tá em alta velocidade, você vai fazer curvas assim, ó, passar no rotatório, enfim, coisas acima de 80 km por hora, você já sente o carro dobrar pro lado. Isso daí é ruim. Mas só isso. Se eles melhorassem isso, já seria um carro 100%. E fora essas percepções que eu falei para vocês, eu não tive nenhum problema com o carro. Para mim, esses são os únicos pontos negativos que eu percebi que agora até 10 mil km rodados.